Nós estamos aqui tão sedentas de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentas de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentas de ti. Vem, ó Deus, Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. teu é o poder, Para sempre, amém. te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. História, passada em 2016, comoveu milhões de pessoas no mundo inteiro que se dividiram entre a estupefação pela ação dos pais, a expectativa no aparecimento do menino e a discussão sobre os limites da disciplina. A questão da disciplina, no âmbito da educação, é sempre sensível.
Há um estudo feito pela Unicef em que cerca de 300 milhões de crianças com idades entre os 2 a 4 anos que obtêm dados impensáveis. 3/4 destes 300 milhões, ou seja, 225 milhões destas crianças, sofrem de uma disciplina abusiva por parte dos seus cuidadores. Isto é terrível. A disciplina, para além dos enquadramentos de senso comum, depende de fatores culturais, institucionais, familiares, legais e de perfil pessoal. Mas não é sobre nenhum deles, nem sobre os seus limites, que desejamos debruçar-nos nesta reflexão. O objetivo da nossa reflexão é a opção entre o abandono e o acompanhamento, como duas posturas perante o erro de comportamento de quem tem responsabilidade de educar. O abandono dessa responsabilidade é uma manifestação de desinteresse e de falta de cuidado, pelo que o acompanhamento surge como a única alternativa que verdadeiramente cumpre com requisitos que é educar. É a atitude que demonstra amor, pois tal como Deus atua com os seus filhos, os educadores só corrigem aqueles que amam e nos quais depositam a esperança que crescem para o bem. É neste contexto que John Wesley Taylor propõe um modelo de disciplina baseada no discipulado, ultrapassando uma visão que frequentemente impera de disciplina baseada na mera punição, para uma visão que foca a disciplina no objetivo da instrução. Nas suas palavras, ele diz o seguinte: em essência, a disciplina cristã é discipular discipulando. É a conquista da lealdade consciente com princípios corretos. A única forma, então, de disciplinar instruindo é de procurar que nós, os educandos, os filhos, netos, alunos de um estabelecimento de ensino, alunos da escola sabatina infantil, etc., não vejam as suas responsabilidades perante si, perante os outros e perante Deus como regras impostas externamente. Mas sim que vejam como princípios assimilados e respeitados voluntariamente e autonomamente. John Wesley Taylor também diz que o objetivo da disciplina então é desenvolver em nós, educandos, a capacidade e disposição para assumir responsabilidades pela sua própria vida. Eles aprendem a pensar e a agir por si mesmos, a esforçar-se conscientemente para conhecer a vontade de Deus e a viver de acordo com os princípios divinos. No processo, eles aprendem autocontrole e autoconfiança, os sinais para o par e siga na vida. Na verdade, a vida disciplinada não é outra coisa senão a expressão visível do amor e respeito por Deus, pelos outros e por si mesmo. Mas como é que atingimos este objetivo? Segundo o autor, existem 5 perspectivas sobre o modo de disciplinar. São elas a autoritária, a permissiva, a bombástica, a democrática e a redentora. E diferem nas suas propostas quanto ao contexto, ao alvo, às regras, ao modo de tratamento do educando, à mensagem a transmitir e ao tipo de punição que se aplica. Da disciplina autoritária, que é simbolizada por umas barras de ferro. A disciplina autoritária tem lugar no contexto de severidade e a ideia é controlar a criança e obrigá-la a fazer algo sem explicar porquê. A criança é vista como alguém teimoso e não consegue pensar por si. Deve limitar-se a obedecer às ordens ou será castigado. Este tipo de educação faz com que as crianças não saibam agir por sua conta e sob sua responsabilidade. Sobre isto, desejares arruinar a vossa família, continuai a governar pela força bruta e certamente tereis êxito. A disciplina permissiva simboliza pela tática do chupa-chupa. É a educação faz o tu queres que eu não me importo colocar a vontade da criança acima das regras, com a desculpa de procurar a felicidade da criança. A mensagem passada é:
é de que tudo é permitido, pelo que o castigo não interessa. Este tipo de disciplina torna as crianças em pessoas egoístas, sem regras, a não ser as suas próprias, de acordo com a sua maneira de viver e do seu bem-estar. No entanto, o verdadeiro objetivo da educação cristã não é ensinar os alunos a evitar as dificuldades, mas ajudá-los a transformar dificuldades em degraus. Disciplina bombástica. É como um relâmpago, que de vez em quando rebenta com fúria acima do que está a ser educado. Ela funciona com ira e ameaças. E mesmo que seja só de uma vez, de vez em quando, falha por não ser consistente, pois depende do estado de humor de quem a pratica. Neste tipo de disciplina, o educador apresenta-se como uma pessoa instável e pouco confiável, colocando a pessoa que a recebe como alguém sem valor, provocando-lhe insegurança e medo. Quem é educado com uma disciplina sem consistência nunca percebe o que se espera dele. Convence-se que nem sequer vale a pena tentar seguir as regras. Os jovens precisam de orientação, paz e segurança que vem da coerência do adulto e saibam o que esperar dele. Ok, acho que assim está bom. Mais na moda, na atualidade, mas não sem falhas, encontra-se a abordagem da disciplina democrática, a de uma equipa bem treinada. Aqui, os objetivos, os meios de castigos, são procurados pela razão e controlados pelo consenso. Procura conduzir o educando ao domínio próprio e ao controle responsável das suas decisões, com base no sentido das causas e consequências do seu comportamento. Isso exige que os princípios que governam a vida sejam explicados ao jovem de tal maneira que a lógica deles e a interação de causas e efeitos sejam claramente percebidas. Isso irá capacitar os educandos a identificar valores positivos e a usá-los para tomar decisões pessoais. No entanto, a forma de castigo é determinada pelos atos, resolvidos em conjunto, pelo que lhe falta uma componente fundamental para o restabelecimento da pessoa e as suas ações futuras. A quinta perspectiva, e a qual durante os próximos minutos me irei debruçar, é a disciplina que tem como vista a redenção, e por isso nós a chamamos de disciplina redentora. Nada mais, nada é do que a disciplina baseada nos princípios bíblicos, e com o maior exemplo que tem é o próprio Jesus Cristo, que pôs esta disciplina em prática enquanto aqui esteve nesta terra. Só para terem noção, o livro de Provérbios contém 20 versículos sobre a disciplina, em que os termos instrução, educação, disciplina e correção são usados de forma dinâmica e interativa na tradução. Jesus escolheu um reduzido número de homens para serem seus discípulos. Essas pessoas tinham falhas, tinham erros, mas também tinham os seus talentos, e Cristo aceitou-os exatamente como eles eram. E abrindo aqui um parênteses na nossa reflexão, é bastante importante para nós, como adventistas e como seres humanos com falhas, compreendermos que Cristo nos ama e que, apesar dos nossos defeitos e dos nossos traços de caráter menos positivos, Ele nos molda e é capaz de nos transformar assim como transformou os discípulos. Cristo transformou os discípulos em pessoas centradas em Cristo, pessoas comprometidas com a missão, pessoas que foram capazes de mudar o mundo à sua volta. E isso também é uma mensagem para todos nós.
O apóstolo Paulo deixa-nos uma reflexão bastante importante e extraordinária no livro de Hebreus, o que eu peço a todos que, faz favor, o possam abrir. Em Hebreus 12, 5 a 13. Ele fala-nos um pouco sobre o modelo cristão de disciplina, que nada mais, nada é do que o modelo cristão da instrução e que é bastante importante no modelo cristão de discipulado. Vou passar então a ler e repetir o texto, Hebreus 12, 5 a 13. A tradução que eu escolhi foi a Bíblia para Todos, no entanto, certamente todos terão outras versões. Será que se esqueceram das palavras de ânimo de Deus que vos dirige como filhos? Meu filho, considere seriamente a correção do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreender. É que o Senhor corrige aqueles que ama e castiga a quem tem por filhos. Sujeitem-se, pois, à correção que Deus vos impõe. Deus trata-nos como filhos. Sim, qual é o filho a quem o seu pai não corrige? Se Deus não nos corrige como faz com todos os seus filhos, então não são legítimos, mas ilegítimos. Mais ainda, os nossos pais corrigem-nos e nós continuamos a respeitá-los. Com muito mais razão, devemos então aceitar as correções do nosso Pai Celestial para obtermos a vida eterna. Os nossos pais terrestres corrigem-nos conforme acham justo nesta curta vida, mas o Pai Celestial corrige-nos para nosso próprio bem, com o fim a virmos a participar da sua santidade. Claro que ao recebermos uma correção, isto não nos dá alegria nenhuma, mas sim tristeza. Porém, mais tarde, produz frutos de paz e de justiça àqueles que a aceitam. Por isso, levantem as vossas mãos cansadas, fortaleçam os vossos joelhos fracos, andem sempre pelos caminhos direitos, para que aquele que anda coxo não fique pior, mas venha a sarar. Nestes versículos nós encontramos o cuidado de Deus para conosco, através da correção dos nossos erros. Vamos então retirar daqui, desta pequena passagem que acabámos de ler, alguns princípios que se adaptam à instrução de um educando por um educador que usa esta disciplina redentora. O primeiro princípio é o amor. O amor motiva a verdadeira disciplina. Encontramos isso no versículo 5 e 6. Mesmo quando somos corrigidos, e eu falo em nós, eu como educanda, visto que também sou filha, falo para as crianças, falo para os jovens, falo também para os jovens adultos que ainda têm que viver debaixo do teto dos vossos pais, e falo também para os adultos, porque como lemos em Hebreus, Cristo também nos disciplina. E então, pegando no ponto, nós devemos ver a correção que nos é feita como um ato de amor, pois vêm para além dos nossos erros e almejam para nós algo muito melhor, um patamar bastante superior. Segundo ponto, a disciplina é baseada no relacionamento, versos 7 e 8. Isto eu acho que é bastante óbvio, pois nós quando somos repreendidos, acho que muito mais facilmente somos repreendidos e aceitamos essa correção se a pessoa nos for próxima, se tivermos um relacionamento com ela, se tivermos um conhecimento, do que se essa pessoa não nos for nada e não, com ela não estabelecermos nenhuma relação. Terceiro ponto, a disciplina deve incorporar o respeito, ou seja, a disciplina deve ensinar ao educante não só a respeitar os outros, mas a respeitar-se a si próprio e também àqueles que exercem autoridade sobre ele. Agora, acho que é bastante óbvio que não pode tem que haver um respeito mútuo. Isto é, se os adultos querem que os jovens respeitem e que tratem os outros com dignidade, então eles próprios têm que ter presente essa virtude. Quinto ponto, a disciplina tem um propósito elevado. Isto é, não ajuda só a preparar, ajuda-nos a preparar o nosso caráter para a santidade e para uma maior semelhança com Cristo. Sexto ponto, a disciplina é voltada para o futuro, vemos isso no verso 11. Ou seja, não só ela visa o nosso crescimento de caráter aqui nesta terra, mas ela também deve visar o nosso crescimento de caráter para a eternidade. A disciplina estabelece claros limites e expectativas, é outro dos pontos, e vemos isso no verso 12 e 13. Ao mesmo tempo, ela é compassiva, ela é educativa, corretiva e fortalecedora. Mas para não ficarmos só apenas por Hebreus, acho que é importante percebermos que por toda a Bíblia encontramos versículos que comprovam aquilo que estes pontos que acabámos de mencionar e que acrescentam os outros. Não vou pedir que abram as vossas Bíblias porque são muitos textos, vou tentar sintetizar e ser o mais rápida possível. Primeiro ponto, funciona dentro de um contexto de amor que já tínhamos visto em Hebreus, mas também vimos isso em Provérbios 13:24, que diz: o que não faz o uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Também envolve o autogoverno, e nós podemos ver isso em Tito 2, 11 e 12,
que diz o seguinte: a graça de Deus educa-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. É personalizada, isto é, adapta-se a cada educando. E podemos ver isso em Judas 1, 22 e 23. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai outros com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. É sensível ao tempo, isto é, não podemos repreender, quando queremos repreender os nossos filhos tem que ser no momento, não podemos deixar que passe muito tempo porque senão não será o mais adequado. E nós vemos isso em Provérbios 19, 18, que diz: castiga o teu filho enquanto há tempo, mas não te cedas ao ponto de matá-lo. Refere-se também à autoimagem, e nós vemos isso em Provérbios 15, 32, que diz o seguinte: o que rejeita a disciplina menospreza a própria alma. É centrada na aprendizagem. A disciplina redentora mostra-nos que é importante não só disciplinar os nossos filhos, mas que eles aprendam e não voltem aqui no mesmo erro. E isso podemos ver em Provérbios 29, 15, que diz: a vara e a disciplina dão sabedoria. E ela procura resultados a longo prazo, também como já tínhamos visto em Hebreus, mas como também podemos comprovar em Provérbios 22, 6, que diz: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E para terminar, centra-se também num resultado benéfico. Ou seja, nós devemos ver que, depois de obtermos esta disciplina redentora, devemos ver que há uma mudança, há um benefício para o educando. E vemos isso em Provérbios 6, 23, que diz: as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Um bom sábado a todos os irmãos. A mensagem que me coube mostrar-vos esta manhã tem como título A Grande Responsabilidade. E eu creio que este título não pode ser mais adequado a este momento, porque, para além de ser uma grande responsabilidade, lá está o discipular e o disciplinar através do discipulado, é também para mim uma grande responsabilidade estar aqui hoje a transmitir-vos esta mensagem. Logo eu, que sou um exímio educador. Bom, mas voltando então à questão do discipulado, o apóstolo Paulo tem algo a dizer-nos sobre este tema, e então eu convido-vos a abrir as vossas Bíblias em Efésios 6, 4. Efésios, capítulo 6, versículo 4. E eu relembro que eu sou apenas um instrumento nesta mensagem. Portanto, esta é uma mensagem do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu vou ler a versão da Bíblia para todos. Pais, não irritem os vossos filhos, mas eduquem-nos com disciplina e equilíbrio em nome do Senhor. Ora, portanto, nós podemos ver aqui que para estar à altura desta responsabilidade é necessário espírito de oração, entrega total, disponibilidade, renúncia própria e correção da tendência natural. Nós iremos focar então aqui, apesar de ser uma tarefa difícil, vamos focar 3 espaços diferentes onde é de facto possível disciplinar e educar através do discipulado. São esses a igreja, o lar e a escola. Vamos, portanto, começar por analisar o lar. Eu vou ler, em cada um destes sítios, vou ler uma citação de Ellen White. Ellen White escreveu muito sobre este tema, sobre a educação, e, portanto, vou passar a ler. Podem acompanhar na projeção. Fala aos pais e às mães. Podeis ser educadores em vossos lares. Podeis ser fatores missionários espirituais. Sintam os pais e as mães a necessidade de ser missionários do lar. A necessidade de conservar a atmosfera do lar livre da influência da linguagem má e precipitada. A necessidade de tornar o lar um lugar em que os anjos de Deus possam entrar, abençoando-o e proporcionando êxito aos esforços empregues. Ora, portanto, podemos ver aqui que cabe aos pais criar no lar um ambiente adequado à atmosfera do céu, através de um relacionamento forte com Deus e através exatamente também do exemplo que é dado aos mais pequenos. Focando-nos agora no segundo pilar, na escola, Ellen White também tem algo a dizer-nos. O conhecimento harmoniosamente misturado com o caráter cristão fará de um homem uma luz no mundo. Deus opera com os esforços humanos.
Os que fazem toda a diligência para os tornar firme a sua vocação e eleição sentirão que um conhecimento superficial não os habilitará para uma posição de utilidade. A educação equilibrada por sólida experiência religiosa habilita o Filho de Deus para executar a obra que lhe é designada de maneira sistemática, firme e inteligente. Aquele que aprende do maior educador que o mundo já conheceu não somente possuirá um simétrico caráter cristão, mas uma mente exercitada para o trabalho eficaz. Portanto, é óbvio que é benéfico que as crianças e as nossas crianças estejam num estabelecimento de ensino onde os educadores conheçam e apliquem estes princípios. É a razão pela qual a Igreja Adventista criou e mantém um sistema escolar que é o segundo maior sistema privado do mundo. Em Portugal, a rede escolar adventista está presente em 4 lugares: Oliveira do Douro, Lisboa, Funchal e Setúbal. Sendo que em Setúbal são 2 escolas, o Arco-Íris e o CAS. No total, então, são 5 escolas onde os vossos filhos podem usufruir destes princípios plenamente, bem como as pessoas que possamos sugerir, as pessoas que nós conhecemos. Eu, de facto, não serei a pessoa mais... a melhor pessoa para vos falar nisto, porque, em comparação com esta tribuna, sou o único que nunca estudei numa escola adventista, por muita pena minha, mas, infelizmente, por causa do ministério dos meus pais, nunca tive a oportunidade e nunca calhou estar perto de uma escola adventista com a idade em que pudesse estudar. Ironia das ironias, eu estou aqui numa igreja que tem escola e a falar-vos dela, mas já não vou a tempo de estar nessa escola. No entanto, apesar de não ter estudado numa escola adventista, tive presente os outros 2 pilares, portanto, o lar, que já falámos, e ainda tenho, aliás, e o que vamos falar no seguinte, que é a igreja. A igreja não quer dizer que é o mais importante, mas é de facto aquele onde estamos todos implicados, porque todos nós fazemos a igreja. E sobre isso, Ellen White escreveu no Conselhos a Professores, Pais e Estudantes: deve antes ser nosso objetivo adquirir conhecimento e sabedoria para que possamos tornar-nos melhores cristãos e estar preparados para a maior utilidade, prestando serviço mais fiel ao nosso Criador e levando outros também a glorificar a Deus pelo nosso exemplo e influência. Eis aí alguma coisa real, alguma coisa tangível, não meramente palavras, mas ações. Não somente as afeições do coração, mas o serviço da vida também deve ser dedicado ao Criador. Portanto, cada um de nós, membros da Igreja, não nos podemos esquecer que somos também educadores. Principalmente porque temos o dever de dar o exemplo. Todos nós sabemos que as crianças percebem muito melhor aquilo que nos veem fazer, seja certo ou errado, do que aquilo que nós lhes dizemos para fazer. Portanto, todos nós temos o dever de ser bons educadores como membros de Igreja. Portanto, é claro que o grande desafio de disciplinar o educado através do discipulado não é mais do que o chamado a uma vida íntegra, que tem a amorosa redenção como alvo pela graça de Deus. Assim, a disciplina não apenas protege, mas guia, vence o mal com o bem e centra-se no desenvolvimento positivo. O indivíduo verdadeiramente disciplinado não é aquele que só sabe o que não deve fazer, mas aquele que recebe a instrução e pratica, lá está, o comportamento positivo. Consequentemente, a disciplina redentora centra-se em observações positivas, na validação, no encorajamento, nos elogios, portanto, nos comportamentos positivos no geral. E ninguém melhor do que Jesus foi o exemplo exatamente dessa disciplina. Portanto, podemos lembrar-nos das suas palavras quando ele dizia: muito bem, servo bom e fiel. Cá está de novo os elogios. Elogiou Maria por ter escolhido a boa parte. Ou seja, Jesus, como já aqui dissemos, é de facto o maior exemplo e o melhor exemplo desta disciplina positiva. Terminando, para ensinar a criança a obedecer, não é preciso quebrar ou destruir a sua vontade. É preciso o contrário. É necessário fortificá-la, é necessário orientá-la com brandura, ensinar a criança a disciplinar-se, a ser mestre de si mesma, a levá-la a amar a vontade de Deus e a amar o que é justo. Eu só venho fazer a conclusão e devo agradecer a todos estes jovens
porque realmente eles dão-nos grandes lições, não é? Nós verificamos que realmente Jesus é o exemplo perfeito do Mestre, o único modelo completo de discipulador. Mas sabem uma coisa? Ele precisa de ferramentas, ele precisa de nós. Nós precisamos ser instrumentos nas suas mãos. Nós, pais, educadores, instrutores, temos de ensinar. Acima de tudo, temos de ensinar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o próprio Jesus vai-nos advertir, vai-nos avisar para o limite da capacidade de que é esta grande tarefa de disciplinar. E eu vou pedir à Maria, se pode cá vir acima, que ela vai-me ajudar a ler um texto que se encontra em Lucas, no capítulo 6 e no versículo 40. Nenhum discípulo está acima do seu mestre, mas todo discípulo bem ensinado será como o mestre. Muito obrigada, Maria. Ela estava um bocadinho nervosa, mas falou muito bem. Nenhum discípulo está acima do seu mestre, mas todo discípulo bem ensinado será como o mestre. Aqui foi o versículo que a Maria disse. No comentário bíblico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, oferece algumas reflexões bem interessantes. Em primeiro lugar, ela cita alguns provérbios adequados a esta citação. A primeira vem dos Estados Unidos da América, que diz: nenhum ribeiro sobe acima da sua fonte, e a outra vem da China: um aluno não excede o saber do seu mestre. Mas este texto é uma advertência. E ela mostra-nos que realmente este ponto faz-nos notar a esta ilustração de Jesus que está imediatamente após. Eu vou pedir ao Natan para vir ler, dizer o que diz em Lucas, no capítulo 6, no versículo 39. Outro, os dois não vão cair. Obrigada, Natan, falaste muito bem. Um cego pode guiar outro. Será que os outros não vão cair? Esta é a versão da Bíblia para todos. Ou seja, se nós ligarmos os dois versículos, será realmente possível que um educador espere a excelência daqueles a quem tomou a responsabilidade de educar? Nós, que somos pecadores, será que podemos exigir excelência? Será que isso é possível? Não, não podemos esperar. É precisamente nesta questão que nós temos de nos focar. A única esperança é nós entregarmos o nosso eu a Jesus. Porque esta é uma luta diária. Se nós diariamente não entregarmos o nosso próprio eu a Jesus, que é o único mestre sem falha, nós não vamos conseguir a excelência em nada. E só quando os educandos que estão ao nosso cuidado, só eles é que podem ser sempre bem ensinados pelo Mestre Jesus. E através do lar, das escolas e da igreja, nós podemos realmente aplicar este princípio. Portanto, o que é que nós devemos reter? Qual será, então, a lição do dia? É que nós possamos realmente, diariamente, entregar-nos a Jesus, e só assim é que nós possamos ser bons educadores, seja dentro de casa, no lar, seja nas escolas e seja na igreja. Estamos sempre a educar, quer através do nosso exemplo, quer através das nossas palavras, do nosso sorriso ou falta dele. Possamos ser todos uns bons educadores, é o que eu peço. Amém.